Agora é hora de girar informação. A gente já começa falando novamente de um assunto que interessa a muitas, milhares de pessoas que acompanham aqui a nossa programação e que moram na cidade de Uberlândia, que é a retirada dos cobradores de ônibus nas linhas de ônibus. O Balanço Geral voltou com força a esse assunto desde a semana passada e hoje de manhã a gente voltou a ouvir a população. A repórter Tânia Costa, inclusive, acompanhou o movimento em alguns pontos aqui da nossa cidade, conversou com a nossa gente e o que a gente percebe, né, Tânia? É indignação por parte de várias pessoas. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Rafael, eu ouvi várias pessoas hoje. Ouvi profissionais do sistema e ouvi o usuário. Aliás, gente que tem que ser ouvida, sim, porque toda mudança tem um impacto na vida dessas pessoas, não é mesmo? Eu fui informado o seguinte, Rafael, que algumas linhas já circulam sem a figura do cobrador. Algumas linhas no período da noite, nos fins de semana. A bilhetagem eletrônica vem aí sendo apresentada como uma grande vantagem, mas as pessoas estão com medo, tem uma série de preocupações, entre elas o desemprego, entre elas a questão desse profissional, esse cobrador, o que vai ser feito com ele, se ele não perder o emprego, onde é que esse cobrador vai ser reaproveitado. As pessoas estão preocupadas com esse futuro. Tem 950 trabalhadores, mais ou menos, nesse serviço aqui em Uberlândia, além dos 1.100 motoristas desse sistema. Rafael, eu conversei com um motorista que tem mais de 10 anos de atuação no transporte público de Uberlândia e ele me informou que tem 1 ano que ele trabalha sem o auxílio do cobrador. Me contou das dificuldades, me contou do perigo. A gente vai mostrar tudinho daqui a pouco aqui no Balanço Geral. Lembrando que a chegada da bilhetagem eletrônica que foi anunciada abre uma grande polêmica e vai ser preciso muita conversa, Rafael. A insatisfação está muito grande pelo depoimento de todas as pessoas que o Balanço Geral ouviu na manhã de hoje, viu? Tá certo, já a matéria completa da minha colega Tânia Costa. E o que a gente percebe, né, Tânia, pessoa de casa, é que falta uma discussão com a população antes de qualquer tipo de mudança. Eu acho isso fundamental, tem que ter uma conversa com o usuário do transporte coletivo. Levantar essa discussão, conversar com os usuários, porque é uma mudança extremamente significativa. E atenção, você que está chegando agora, as empresas de ônibus resolveram falar sobre o assunto através do Sindicato das Empresas de Transporte Público. É a primeira vez que eles se pronunciam desde que o assunto voltou a ser discutido pelo Sindicato dos Funcionários. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Ellen Vilela, ela que inclusive está com o representante das empresas e tem as informações para a gente. Boa tarde, Ellen. Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o presidente do Sindicato de Transportes de Passageiros do Triângulo Mineiro, o Sindet. O presidente, o nome dele é José Luiz Rissoto. Boa tarde, presidente. Com relação a essa retirada dos cobradores da cidade de Uberlândia, muitos usuários já estão reclamando que esses ônibus já circulam sem os cobradores. O que está acontecendo? Uberlândia tem essa tendência de retirar os cobradores e por quê? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, deixar bem claro o seguinte, as linhas que estão trabalhando sem cobradores são aquelas linhas de baixa demanda e somente a partir das 18 horas. Agora, em relação aos cobradores, o que tem que deixar bem claro é o seguinte, as empresas estão trabalhando um processo de requalificação dessa mão de obra para ser realocada para outros setores, como já vem acontecendo. Nós já temos vários trabalhadores que exerciam a profissão de cobradores, que hoje são manobristas, hoje são motoristas, hoje estão aí auxiliar de tráfego, auxiliar de venda de bilhetagem, etc, etc. Quer dizer, não é um procedimento aleatório. Isso está sendo feito de uma forma com bastante responsabilidade. A requalificação nesse momento é fundamental para nós. Agora, com relação a essa denúncia do sindicato, dos motoristas, dos cobradores, de que vai ter uma demissão em massa? Olha, isso não vai acontecer, nem tem condição de acontecer uma demissão em massa. O que acontece é o seguinte, está havendo, o que pode ter havido em pequeno número, são rescisões voluntárias. É o próprio trabalhador que se demitiu, etc. Agora, a nossa preocupação é requalificar essa mão de obra para reaproveitamento dessa mão de obra. Não é demissão em massa. Nunca se pensou nisso, nunca se falou em demissão em massa. É uma situação inexistente no sistema, não existe isso. Agora, aquele trabalhador, aquele cobrador, que ele tem aquele perfil para uma outra área da empresa, resumindo, esse trabalhador poderá ser relocado? Ele deverá ser relocado a partir do momento que ele passe por um sistema de treinamento, que ele seja requalificado para uma outra
outra função. Por exemplo, nós temos dentro das empresas uma escolinha que qualifica o cobrador para a função de motorista, para a função de manobrista e depois para motorista. Já existe um bom número nas empresas desses profissionais. Agora, com relação à reclamação do usuário, presidente, tem usuário que está achando muito esquisito andar de ônibus e no teu cobrador. Eles falam o seguinte, que o motorista fica um pouco disperso, fica ali desorientado para atender bem a pessoa, com relação ao cadeirante. Quer dizer, eles dizem que esse serviço está sendo prejudicado no sentido de atender bem a comunidade. Olha, toda mudança, ela gera uma certa expectativa. Ela gera uma certa é um diferencial que está acontecendo. Agora, os motoristas que estão hoje, a partir daquele horário das 18 horas, trabalhando sem a presença do cobrador, eles são orientados, eles são treinados para essa finalidade. Agora, toda mudança gera uma expectativa. Isso aí, com o tempo, a situação vai normalizar, porque essa mudança ela vai ser gradativa, ela não vai acontecer, é pontual e gradativa. Tem um tempo para terminar essa retirada ou não? Não existe um tempo previsto. A partir do momento que nós vamos requalificando os trabalhadores, eles vão substituir eventuais faltas que existiam na área. Quer dizer, o processo ele é contínuo, mas é gradual. Agora, presidente, quando a gente fala de retirada de um trabalhador de uma frente de serviço como um cobrador, a gente imagina lá na frente que pode ter redução da tarifa. Existe essa possibilidade? Ellen, tarifa é um apanhado de custos. Isso compete ao poder concedente. Na próxima cálculo da tarifária, vai levar em consideração o que está existindo naquele momento. Se eu tenho X trabalhadores, vai ser levado em consideração a quantidade que eu tenho. Quer dizer, é um processo automático. Quer dizer que a comunidade pode ter essa previsão, então. Pode ser que isso aconteça. Com certeza, porque a planilha é cálculo técnico. É baseado em custos. Olha, a empresa vai apresentar o custo que ela tem naquele momento. Muito obrigada pelas informações, presidente. Rafael, as informações, esclarecimento das empresas com relação a essa retirada dos cobradores. Segundo o sindicato das empresas, existem hoje em Uberlândia cerca de 900 motoristas e 830 cobradores. E não existe um tempo definido para essa retirada total, a exemplo de outras cidades aqui do Triângulo Mineiro também que tem esse serviço retirado, como o Patos de Minas, por exemplo. Rafael? Ellen Vilela conversando ao vivo com o presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Público aqui da nossa cidade. Ellen, mais um questionamento, por favor, aproveitando que você está ao vivo, trazendo as informações, repercutindo esse assunto, é em relação aos deficientes físicos. Tem muito deficiente acompanhando o nosso programa e quer saber da dificuldade, porque normalmente é o cobrador que auxilia ele, principalmente o cadeirante, a entrar dentro do ônibus. Como é que fica essa situação a partir de agora? Presidente Rafael, apresentador do Balanço Geral, está perguntando o seguinte: com relação aos deficientes físicos, essa retirada do cobrador não vai deixar o serviço deficitário para ele? Não vai. É o que eu estou te falando. Vai haver uma adaptação do motorista, do profissional para esse atendimento. É tudo, como eu falei, é um processo de requalificação e de adaptação. O cadeirante, o deficiente, não vai sofrer nenhuma consequência em relação a isso. Nenhum atraso da viagem, o pessoal também reclama disso, né? Olha, o atraso da viagem, ele não vai ocorrer por falta do cobrador. Existem vários fatores que param uma viagem, que atrasam uma viagem. A do cobrador não vai ser significativo nesse aspecto. Tá certo. Rafael, mais alguma pergunta? O presidente está aqui à disposição do Balanço Geral. Mais uma, Ellen Vilela, em relação... Poxa vida, nós estamos falando de um motorista que também vai fazer o serviço de um cobrador. Existe um acúmulo de função aí. Esse motorista, esse trabalhador vai ganhar mais por causa disso? Presidente, a pergunta do Rafael é a seguinte: por conta da falta do cobrador, o motorista ganha mais por isso? Olha, dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, o motorista que trabalha sem a presença, ele ganha o ticket de alimentação dobrado em outro valor maior que os demais. Então essa é uma compensação para ele trabalhar sem cobrador. Isso está previsto na nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Tá certo. Rafael? Tá certo. Obrigado, Ellen Vilela, trazendo as informações ao vivo, conversando com o presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Público aqui na nossa cidade. Eu reitero para você de casa que está chegando agora que é a primeira vez que as empresas se pronunciam sobre esse assunto, sobre a falta de cobradores aqui na nossa cidade. Obrigado, Ellen. Obrigado ao presidente. E você
de casa, repercute esse assunto comigo. Eu quero saber do seu comentário, o que você acha em relação a esse assunto. Corre lá no Facebook do Balanço Geral, a gente continua discutindo esse tema. E eu quero saber principalmente de você que é cobrador do transporte público aqui da nossa cidade. Eu quero que você participe dessa discussão. Você viu que o presidente, inclusive, está falando aqui ao vivo, se comprometendo que esses profissionais não serão demitidos e estão sendo qualificados, estão tendo uma qualificação para mudar a sua função. E eu quero saber de vocês, cobradores. Vocês foram informados disso? Já recebeu uma proposta em relação a isso? Já estão acontecendo cursos de qualificação para os senhores, para essa mudança de função? Corre lá no Facebook do Balanço Geral que eu quero conversar com você aqui no Balanço. E o assunto é esse. Vou fazer o seguinte, eu vou para Patos de Minas, porque é o seguinte. Todos os ônibus que circulam lá na cidade de Patos de Minas circulam sem cobrador. O repórter Elcio Fonseca foi ouvir, inclusive, a população sobre o funcionamento desse sistema e traz essa informação para a gente. Como é que é essa experiência, como é que é essa vida dos usuários do transporte coletivo aí na cidade de Patos de Minas, Elcio? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Olha, aqui em Patos de Minas já fazem mais de 6 anos que os cobradores foram retirados dos ônibus. Eu conversei hoje com os usuários do transporte público aqui na cidade e percebi que eles já se acostumaram com esse sistema. Segundo a empresa que presta o serviço aqui na cidade, inclusive, 90% de quem usa o transporte público aqui na cidade tem hoje já o cartão eletrônico e sempre fazem o pagamento da passagem por esse meio, viu? Portanto, é um serviço já, de certa forma, antigo aqui na cidade. Vai bem, hoje teve muitos problemas, muita polêmica no começo, mas hoje vai bem. Todos os detalhes de como funciona isso por aqui a gente vai ver daqui a pouco na reportagem, Rafael. Tá certo, Elcio Fonseca, jornalismo sério é assim, a gente ouve todos os lados da história e traz também um exemplo para você que é usuário do transporte coletivo, para você entender o que está acontecendo aqui no transporte da cidade de Uberlândia. Lembrando, nós vamos mostrar um exemplo da cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, que 100% da frota já anda sem o cobrador de ônibus. Porque a bilhetagem é eletrônica, é toda eletrônica, é só no cartãozinho. Daqui a pouco todos os detalhes para você que acompanha aqui a nossa programação.